sejam todos muito bem-vindos ao canal Bispaça. Você já sabe, nós somos um lugar em que a gente conversa sobre assuntos jurídicos da atualidade, sem qualquer viés político ou ideológico. Hoje estou recebendo com muito prazer o Dr. Leonardo Avelar. O Dr. Leonardo é professor da PUC Minas, coordenador da pós-graduação também da PUC Minas e advogado criminalista. Professor, muito obrigado pela sua presença, viu? Prazer é meu, doutora Ana. Pessoal, nós vamos falar sobre o direito do advogado a gravar as audiências. Enquanto isso, você já sabe, sempre tem um prato. Hoje eu vou cozinhar para o Dr. Leonardo um escondidinho de camarão. Se você quiser reproduzir essa receita, tá tudo na descrição do vídeo, tá bom? Doutor, então vamos direto ao ponto que tá todo mundo muito curioso com esse tema. O advogado tem direito a gravar as audiências? Sim, tem direito a gravar a audiência, não apenas por uma concretização, né, de um princípio constitucional que representa a publicidade, né, dos atos do Poder Judiciário, a possibilidade de fiscalização dos atos do Poder Judiciário, a possibilidade de controlar os atos de poder, como também para viabilizar e potencializar o direito de defesa. Porque, na verdade, e aí é bom que se diga, né? Aqui se trata de uma gravação de um profissional que está legitimado a atuar no sistema de justiça, ou a dar legitimidade a uma decisão do sistema de justiça. Então, quando o advogado ele promove essa gravação, digamos, particular do ato, aquela gravação, obviamente, é para auxiliá-lo no desenvolvimento e no exercício ali das suas funções como advogado, ou seja, de promoção da defesa e de fiscalização dos trabalhos preparatórios ao julgamento. Então, basicamente, seria essa legitimação que decorre desse direito, né, e principalmente a sua finalidade constitucional, a sua finalidade normativa. Entendi. Meu professor, alguns juízes, né, não gostam que a gravação seja feita ou preferem que seja informado que a gravação vai acontecer. Esse tipo de empecilho viola o devido processo legal? Ou a ampla defesa contraditória? Sim, viola, obviamente, o devido processo, viola as previsões legais que existem sobre esse assunto e violam também as normativas, né, ou as recomendações que a própria Ordem dos Advogados do Brasil expede, né, no que se refere à questão postura ética do advogado. Então, eu vou fazer um contexto aqui geral e depois eu vou para a situação concreta, né, para responder a sua pergunta mais efetivamente. Bom, nós tivemos uma transição da justiça analógica para a justiça digital, né? Até hoje se fala aí em vários projetos, né? Justiça 4.0, né? Enfim. E eu acredito que talvez a grande virada veio com a descartularização dos autos do processo. Porque, na verdade, os autos do processo, eles servem, né? Ou eles serviam, né? Os autos cartulares, né? Os autos físicos, né? Como a gente chamava. E eu, desgraçadamente, né? Iniciei a advocacia com autos físicos, né? Não. E me desculpa aqui por uma questão cronológica, eu tenho que falar isso, né? Mas aquilo servia para se poder registrar o ato. Então nós falávamos que a ata registrava o ato. E, obviamente, né, que a doutora, como já advogada experiente, né, professora, e já tendo exercido aí cargos, né, no sistema de justiça, enfim, sabe que quem dirige ou quem comanda
a ata, ou seja, quem faz a coordenação do que vai ser registrado ou não na ata, é a autoridade que preside o ato. Então aí nós já teríamos um problema, né? Então, se eu voltar aqui aos anos 2000, né, o início dos anos 2000, eu falaria que nós tínhamos alguns problemas na audiência, porque às vezes acontecia alguns fatos, algumas ocorrências, vamos assim chamar, nas audiências, nos julgamentos, e a parte, né, e principalmente o advogado que representa a parte, ele postulava que fosse registrado na ata de maneira que ele tivesse ali um registro formal, público, de que ocorreu um determinado fato com relevância processual, né, com relevância para o direito. Aí nós tínhamos algumas renitências, né, alguns problemas, porque algumas autoridades se negavam a registrar o ato, e principalmente quando o ato representava ali alguma violação de algum direito, alguma norma do devido processo. Pelo juiz, por exemplo? Né? Pelo juiz, né, principalmente pelo juiz, na audiência, né, principalmente na audiência. Bom, aí eu vou fazer um salto aqui, né, com a Constituição de 88, obviamente, que os atos que precedem, né, o julgamento, esses atos eles são abertos à fiscalização, não apenas do povo em geral, como também das partes. Né? Então, é uma característica desses atos antecedentes ao julgamento que eles sejam públicos. Né? Agora, o fato de ser ou não ser público para as pessoas que não estão envolvidas naquele processo, envolvidas naquele julgamento, não quer dizer que a parte não tenha também, ou tenha ali limitado o seu direito de fiscalizar os atos que precedem aquele julgamento. Então nós não tínhamos dispositivos legais que regulamentavam ou asseguravam, de certa maneira, a fidelidade do ato, do que aconteceu no ato, para aquilo que seria vertido para a ata. Nós não tínhamos isso, né? Apesar dos dispositivos da lei de processo, né, tanto processo civil quanto processo penal, assentarem, né, que era obrigação do juiz ou da autoridade que preside o ato registrar tudo na ata, mas alguma coisa podia passar ali, como nós falamos no direito, em albis, né, ou seja, despercebido. Né? Então, o advogado tinha que estar muito atento. Eu estou lembrando aqui, doutora Rayane, dos casos de júri que eu já atuei, né? Porque o júri, eu costumo falar para meus alunos, é como se fosse ali uma missa, né? Então, assim, se o juiz erra ali um ponto, né, uma formalidade, né, eles falam até, chamam até de rito, né? Mas um detalhe ali do procedimento pode inviabilizar a validade daquele julgamento, né? Então, obrigatoriamente, o advogado tinha que estar atento para poder o quê? Fazer o registro daquele problema na ata do julgamento. Bom, esse histórico todo é interessante porque a gente chega no ano de 2008 com uma alteração do Código de Processo Penal, no artigo 404, que passa a exigir, e eu estou dizendo a exigência na concepção do STJ, tá? Eu estou reproduzindo aqui a exegese do STJ a respeito desse dispositivo. Ele passa a dizer que os atos deveriam, sempre que possível, e o sempre que possível se existir a viabilidade técnica, eles têm que ser gravados. Então, olha só, nós estamos falando de 2008, e essa gravação, obviamente, é a gravação oficial. Não é a gravação da parte. Tá, mas qual que seria o problema, então, dessa gravação oficial? Bom, aí de lá para cá, então vamos de 2008 em diante, nós constatamos outros tipos de problema. Por quê? Antigamente, era, ou o questionamento que existia, né, era se uma determinada situação que aconteceu na audiência seria vertida ou não para ata. Agora, ou seja, com a autoridade comandando a gravação, ela podia inclusive paralisar determinados momentos da audiência e principalmente momentos que estariam ali, cruciais e que estariam ali
a representar uma violação de algum direito. Sim. E para não dizer também de situações em que a própria autoridade mandava o servidor, isso eu fui testemunha disso, tá? Mandava o servidor que fazia ali a gravação, simultaneamente na audiência, a editar aquele ponto e retirar da gravação oficial. Então, olha que situação curiosa, né, que nós enfrentamos. A partir de um determinado momento, ou seja, em que se percebeu que o uso das tecnologias podia ser favorável, inclusive viabilizar o direito à ampla defesa, o direito ao contraditório e, principalmente, o direito à publicidade, né, desses julgamentos, ainda que a publicidade ficasse restrita ali para as partes interessadas, passou-se a violar esse direito por meio desses, vamos dar o nome, né, desses mecanismos, essas técnicas, essas artimanhas, né, esses estratagemas, né, melhor dizendo, para que não se representasse no ato aquela fidelidade com a sua gravação audiovisual. Então, esse problema que nós enfrentamos. Inclusive, eu tenho que falar isso aqui, né, e certamente os mais jovens aí não lembram, né, porque o ponto auge dessas violações se deu com a Operação Lava Jato, em que um determinado magistrado, né, e graças a Deus hoje ex-magistrado, proibia que os advogados entrassem na audiência portando telefones celulares e computadores. E só um detalhe aqui, o processo na Justiça Federal, os autos naquela época, já eram os autos eletrônicos, a gente já usava o EPROC. Então veja, eu tinha os autos eletrônicos e não podia entrar com os autos eletrônicos no meu computador. Então nós tínhamos que imprimir os processos, ou seja, 5.000 folhas. Era uma coisa assim, dantesca. E aí nós éramos impedidos de gravar a audiência, ou seja, de entrar com os nossos computadores, com os celulares, obviamente com o objetivo, né, de auxiliar a gente no exercício ali da defesa, ou no acesso, né, a algum documento, alguma informação dos autos. Mas aí nós percebemos, né, qual que era o objetivo final, que era o quê? A manipulação do vídeo. Porque veja, se a autoridade está gravando vídeo, é ela que, obviamente, assim como a ata do julgamento, ela manipula, ela pode o quê? Determinar o que vai ser gravado e o que não vai ser gravado. Inclusive, né, se tem advogados e advogadas mais inexperientes aí nos ouvindo, a minha recomendação é que hoje todo requerimento que se faça em audiência seja feito de uma maneira oral. E o advogado vai pedir a palavra e, obviamente, solicitar a gravação para que a manifestação dele fique gravada, para que o pedido e a argumentação fique registrada no mecanismo oficial audiovisual do tribunal. E não fazer assim, eu vou fazer o requerimento, faço por escrito, faz na ata. Não é assim não. Porque o processo hoje é oral. Ou pelo menos é essa a ideia, né, que se teve aí com as últimas reformas, sobretudo do processo penal. Bom, então começou a acontecer isso lá na Lava Jato, 2014, 2015. E aí, qual que não foi a surpresa que nós tivemos e talvez assim, a grande novidade? O Código de Processo Civil, e aí eu tenho que render aqui homenagens, né, aos processualistas civis. Inclusive porque eu tenho inveja, né, dos processualistas civis, porque eles conseguiram fazer um código, né, ainda que com alguns problemas, né, mas um código mais afeiçoado e mais alinhado aqui aos direitos fundamentais e principalmente ao formato atual da justiça. Né? Nós, no processo penal, estamos ainda trabalhando na frequência inquisitória do Código 41. Né? E tivemos pouquíssimas alterações pontuais, digo-se passagem, que na nossa concepção só reforçaram, né, a matriz inquisitória do Código. E uma das manifestações da inquisitoriedade é esse apego
a ata em detrimento do ato. Porque o que vale é o ato. Né? Hoje eu vejo advogados hoje falando, mas eu protestei na audiência, mas não foi para ata. Mas está registrado no vídeo? Está registrado no vídeo oficial? Tá. Bom, então voltando, qual não foi a surpresa? O CPC, que passou a prever um dispositivo, no caso, o artigo 367, e particularmente no parágrafo 5º, ele fala da gravação oficial, que, como sendo, né, obrigação ali do órgão que está presidindo, né, o ato, né, ou seja, do órgão onde o caso está tramitando, do órgão competente. Então, é obrigação desse órgão, inclusive, disponibilizar à parte aquela gravação de uma maneira imediata. Então, por exemplo, se acabou a audiência ali, doutora, você tem direito de ter acesso à gravação, né, porque isso decorre não apenas do dispositivo legal, do Código de Processo Civil, né, como também das recomendações atuais do CNJ. Bom, e vem o parágrafo 6º, logo em seguida, dizendo o seguinte, olha, essa gravação do parágrafo 5º é oficial. Que gravação oficial? É a que vai ser feita pelo órgão do Poder Judiciário. Ou, se for o caso, se estiver tendo uma investigação do Ministério Público, é o Ministério Público que grava. Mas ela dá abertura e permite que a parte faça a gravação. A gravação dela, parte. Ou seja, uma gravação para ela. Uma gravação privada. E aí o dispositivo diz de uma maneira bem clara. Independentemente de autorização judicial. Por quê? Porque a gravação é da parte. Obviamente que a parte está representada por um advogado, ou por uma advogada, ou por um defensor, ou por uma defensora pública. Então veja, o direito da parte gravar a audiência decorre de um dispositivo legal, ou seja, está previsto em lei. Mas é processo civil. Opa, peraí. Nós temos um princípio muito básico, muito comezinho de direito, que é se o processo penal, se a área penal, né, se a área do conhecimento jurídico em que eu estou atuando não prevê um dispositivo específico, nós podemos fazer o quê? O diálogo das fontes e usar por analogia ou como fonte subsidiária. Então, veja, o processo civil, no caso do Código de Processo Civil, é utilizado aqui no processo penal como fonte subsidiária. E não há problema disso. Ou não há problema nisso. E aí, infelizmente, e talvez venha aqui a resposta mais completa aqui da sua pergunta. Todo tipo de negativa, eu particularmente nunca fui vítima, né, de nenhum abuso de autoridade ou de nenhuma ação truculenta quando o assunto, relativamente a esse assunto, né, gravação da audiência. Então, em outras palavras, assim, nenhum juiz, nenhuma autoridade nunca me impediu que eu grave a audiência, mesmo porque eu não peço autorização. Como o dispositivo diz, eu não preciso pedir autorização, né? A ordem dos advogados também não recomenda que os advogados peçam autorização e informem para o juiz. Isso não tem nenhuma recomendação para que os advogadas façam isso. Aliás, se tivesse uma recomendação dessa, seria absolutamente ilegal. Por quê? Porque a lei está dizendo que não precisa de autorização. Agora, eu já vi juiz dizer assim, não pode, os argumentos, desculpa que agora a franqueza, né? Mas nós temos que misturar, não podemos misturar alhos com bugalhos, né? Ou seja, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Argumentos, eu costumo dizer, suvaquianos, né? Ou seja, isso aqui, enfim, não se admite juridicamente. Então, primeiro, não pode usar o CPC. Por quê? Porque o CPC é do processo civil, para a justiça civil. Mas quando se usa-se analogia para poder restringir direito, é bom, né? Agora, para conceder um direito... Segundo, aí esse talvez seja o mais risível, né? É para rir esse argumento. Inclusive, tem uma recomendação do Conselho Nacional do Ministério Público orientando que os membros do Ministério Público, ao oferecer denúncia, ao ajuizarem ações civis públicas,
enfim, ou até mesmo dentro das audiências, postularem ao juiz que a parte não grave a audiência. A alegação de que a função do Ministério Público, como custos leves, proteger o direito de dados da testemunha, da vítima. Peraí. Lei Geral de Proteção de Dados não se aplica para ato jurisdicional. Sim. Inclusive, tem um dispositivo expresso lá que diz, ou seja, até se cogita fazer uma Lei Geral de Proteção de Dados para persecução penal, para o processo penal. Existe esse debate hoje, inclusive já tem regulamentação, inclusive na Europa. Agora, essa lei que está aí de proteção de dados, ela não se aplica ao processo penal, independentemente do dispositivo constitucional que elevou a proteção de dados a um direito fundamental. Sim. Então, veja, dizer assim, o advogado não pode gravar audiência, claro, porque ele está falando do advogado, porque a parte não vai gravar audiência, vai entrar lá na sala de audiência com um telefone celular bacana, igual o seu aqui, e vai colocar um tripé lá para gravar. Não, quem vai gravar é o advogado. Para quê? Para auxiliá-lo no exercício do direito de defesa. Sim. Agora, eu não posso dizer, olha, advogado ou advogada, qual é o seu regime de tratamento de dados aí do seu celular? Não, esse tipo de exigência nós não temos, nós não somos obrigados. Por quê? Porque eu estou regido por um estatuto profissional e por um código de ética. Eu não posso divulgar o dado, não. Imagine, se eu estou aqui numa audiência, imagine se isso aqui fosse uma audiência, eu estivesse gravando essa audiência. Eu não posso chegar aqui e mostrar ali para minha vizinha, para o meu colega, né, no futebol, eu não posso mostrar esse dado à audiência. Por quê? Porque eu estou regido, né, jungido aqui por um regime jurídico. E se eu ultrapassar essa linha, esse protocolo, eu sofro, inclusive, punição. Sim. Então, veja que já é, talvez, assim, intrínseco à nossa atividade, esse tratamento do dado. Porque o tratamento do dado que, eventualmente, eu obter numa audiência, eu sou obrigado a quê? A guardar sigilo. Não posso divulgar. Né? Então, esse argumento que é utilizado, né, a pretexto de cercear o direito do advogado. Mas eu digo assim, a pretexto de resguardar o direito da testemunha e da vítima. Não, mas eu sou vinculado a um regime jurídico, eu não posso divulgar esse dado da audiência. Né? Inclusive, em determinados casos, pode configurar até crime. Sim. Né? Então, veja, tudo isso está sendo usado para quê? Para se violar esse direito previsto no Código de Processo Penal, no Código de Processo Civil, e, principalmente, cercear para a defesa. E aí eu vou te dizer aqui, com uma certa experiência, né, como criminalista, né, eu costumo dizer aí que já tem quase 20 anos, né, de advocacia. Também comecei com 12, né, comecei a advogar com 12. Mas o que acontece? Às vezes, você está numa audiência, você está num júri, você está num ato mais longo, essa gravação é importantíssima. Por quê? Porque às vezes pelo cansaço, pela atenção resignada ali a um assunto especificamente da audiência, passa despercebido algum outro. E a gravação é a sua forma ali de questionar e registrar o ato. Eu vou te dar um exemplo aqui, que aconteceu uma vez comigo, lá no tribunal, você trabalhou lá. Eu fui fazer uma sustentação oral lá no tribunal e aí eram 3 apelantes, hein? Eram 3 apelantes. Por economia, digamos assim, processual de papel, porque os autos eram cartulares nessa época, nós fizemos um recurso só. Eu era advogado dos 3, mas eram 3 advogados. Então, na hora da sustentação oral, nós combinamos o seguinte: cada advogado vai falar representando um apelante. Então, como eram 3 apelantes, eu teria 15 minutos para cada um, numa apelação. Aí nós chegamos lá para sustentar, vira o presidente da Câmara e diz o seguinte: não, como é um recurso só, vocês vão ter só 15 minutos.
E tinha muita matéria para ser falada, porque a gente dividiu a defesa assim, ó. Eu ia abrir a defesa, defesa processual. Ia vir um colega na sequência, direito penal, material. E, por fim, ia vir um outro colega para falar de direito eleitoral, que tinha um assunto eleitoral também. Então, 15 mais 15, 45 minutos. É o tempo de uma aula, né? Ou seja, aula de graça lá para os desembargadores. E aí, o presidente da Câmara vira para mim e fala assim, doutor, vocês vão dividir o tempo aí? Aí eu falei, peraí, eu não entendi não, excelência. Não entendi a pergunta. Como assim dividir? São 3 acusados. São 3 apelantes. Não, porque aí, enfim. Ele falou, olha, o tempo eu entendo que é só um, o recurso é só um, então vocês vão ter que dividir esse tempo, 15 minutos para 3. Ele falou, olha, data máxima vênia, eu estou aqui apresentando a minha irresignação, o meu protesto, porque não é assim que prevê o regimento. Né? São 3 recursos. Agora, o fato da gente ter vertido os 3 recursos numa petição só é para ajudar o tribunal, para não... Não, é 15 minutos. Então, fica aqui o meu registro, a minha impugnação para que seja registrado na ata de julgamento. Aí olha o que aconteceu, hein? Eu estava gravando. Pedi autorização? Claro que não. A ata da sessão de julgamento só é aprovada no início da sessão posterior. Então, na outra sessão, eu apareço lá no tribunal. A chefe do cartório, né, a secretaria do cartório, já me conhecia, ô, doutor Leonardo? Claro. Fiz um requerimento aí. Eu vou ter que consultar aqui o presidente, porque o seu requerimento foi registrado na ata, não. E aí, na hora que abre a sessão, eu peço a palavra, eu impugno na ata. Aí eles, na época, tinham, o pessoal nem vai saber o que é isso. Na época eles tinham fitas, gravava lá, por fita mesmo, fita, cassete. E tinha os taquígrafos lá que fazia as anotações. O taquígrafo registrou um negócio mais ou menos que eu pedi, e na fita não apareceu. Então eu paralisei a sessão por 3 horas para escutar as fitas todas lá, e aí não acharam, tive que apresentar minha gravação, falei, tá aqui minha gravação, olha aqui. Aí registrou na ata do julgamento, eu tive que ir pro STJ e ganhei. Anulou e mandou voltar. Então veja, se eu não tivesse essa gravação. Se eu não tivesse essa gravação, enfim, eu ia ficar na mão da taquigrafia, a taquigrafia comeu mosca, e não tinha o registro de áudio nas fitas do tribunal na época. Tem que gravar audiência ou não? Claro. Óbvio. E de tudo que o professor falou, uma coisa que, sim, que me parece muito óbvia é o seguinte: o CPC é muito antigo, é de uma época que a gente não tinha toda essa tecnologia. CPP, né? É o CPP. Não, mas a alteração em 2008. A gente não tinha toda essa tecnologia na Não. época, então não faz sentido mesmo a previsão da possibilidade de os advogados filmarem, porque não era o normal para a época. Mas à medida que a sociedade vai evoluindo, a tecnologia vai evoluindo, os acontecimentos, né, o exercício desse direito começa a acontecer. E eu entendo como professor, não faz necessidade de estar previsto expressamente no CPP, porque primeiro que a gente tem a aplicação do Código de Processo Civil atualmente, e outra que não viola nenhum outro direito, muito pelo contrário, amplia o exercício da defesa, da ampla defesa contraditória, como o professor elucidou nessa situação. Se o professor não tivesse gravado o julgamento, não tinha jeito. Bom, mas eu preciso falar uma outra coisa aqui, até a propósito da sua observação, que muito pertinente, muito interessante. Tramitou no Supremo Tribunal uma ADC, promovida pela ANACRIM, Associação Nacional dos Advogados Criminalistas, para que declarasse a constitucionalidade desse parágrafo 6º do 367 do CPC, sobre o qual eu me referi. E um dos argumentos que foram trazidos, né, na defesa ou na desnecessidade da declaração de constitucionalidade desse dispositivo foi porque alguns advogados exageram. Alguns advogados usam essas gravações para autopromoções, inclusive para se obter aí o que se chama hoje, né, de
lacração, não é isso? É lacrar, né? Nas redes sociais, ou Postar seja, nas redes sociais. ganhar aí seguidores, né? Engajamento, enfim. Então veja, eu acho que essa questão também, como nós somos regidos a um código de ética, né? A regras deontológicas, isso caberia sim ser disciplinado pela ordem dos advogados. Porque veja, eu acho, inclusive, assim, eu particularmente, doutor Raine, eu sou contra o advogado ficar usando gravações ou autogravações ou gravações dele mesmo em atuação e usando nas redes sociais como demonstrativo de performance de atuação, né? Mas enfim, isso aí, sinceramente, pode até ser propaganda enganosa, porque você imagina, você está lá numa sustentação oral num júri, eu edito ali 15 segundos da fala e coloco lá e todo mundo fala, nossa, mas isso aqui é um grande jurista? Não. E você vai ver, você vai aferir a capacidade técnica, a efetividade é com os resultados, é com o respeito que você vai ter, né, perante o juiz, os desembargadores, os ministros, não é lançando de uma maneira despudorada aí vídeos, conteúdo na internet. Né? Eu fico vendo aí alguns mais jovens, né, alguns iniciantes fazendo isso, né? Enfim, tem cliente para todo tipo, né? E tem gente que acredita nesse tipo de gente, né? Então, assim, agora, eu não posso limitar um direito a pretexto de evitar essas violações, inclusive, à própria legislação, né? As próprias regras deontológicas da advocacia. Até porque existem dispositivos para coibir esse tipo de conduta. Existem, mas eu acho que nós podemos avançar especificamente no plano interno. A OAB podia falar, ó, isso aqui não pode fazer, isso aqui dá. Entende? Porque eu até concordo com o advogado que chega, por exemplo, outro dia eu tive que orientar um colega que numa audiência, num caso de segredo de justiça, ele divulgando o dado lá no Instagram, publicamente, falou, olha, isso aí você vai ter problema com isso aí, né? Entendi. Então, a questão do professor uma coisa é você gravar para fins de administração da justiça. Para fins privados de exercício do direito de defesa ou até mesmo para comprovação de alguma violação. Sim. Outra coisa é fazer publicidade para mim. Sim. Entendi. Não é disso que se trata, não. A finalidade ali qual que é? É auxiliar no exercício do direito de defesa, que inclusive pode viabilizar, inclusive, na demonstração de alguma violação por parte de alguma autoridade. Sim. Por exemplo, em delegacia de polícia, já é reconhecida há mais tempo, né, pelos tribunais superiores, principalmente no Supremo, a possibilidade de se gravar clandestinamente um ato quando configura o quê? Uma violação de um direito fundamental. E principalmente quando é a vítima, né? Então o advogado ele pode fazer, das vezes, o papel da vítima um instrumento de defesa da vítima. Agora, outra coisa é usar para promoção pessoal minha, advogado. Não, aí vai me desculpar, mas isso aí não. Né? E aí, claro que se tiver isso aí, a OAB, né, e os órgãos deontológicos, até nós tivermos a aprovação, né, da chamada LGPD penal, aí eles têm que agir. Sim. Porque aí eu concordo. Agora, proibir a gravação a pretexto de se evitar isso, aí um exagero, né, um excesso. Porque existe forma de você remediar depois, se houver excesso desse direito. Sim. Né? Então, e ao contrário, se você inviabiliza o exercício desse direito, não tem como ser remediar depois. Não tem. Né? Então, uma gravação que não foi feita não pode ser remediada. Agora, uma gravação feita que é utilizada de forma abusiva, você consegue. Sim. Penalizar, enfim, trazer consequências cíveis e criminais, se for necessário. Exatamente. Bom, tem mais duas coisas aqui para ser faladas. Primeiro, que a ADC 94 não foi conhecida. Infelizmente, não foi conhecida por uma questão aí de legitimação da associação. Então, esse assunto
Morreu? Não. Esse assunto não morreu, não acabou. Por quê? Porque o dispositivo está em vigor. Uhum. Né? Ou seja, o 367, parágrafo 6º, ele está em vigor no sistema de constitucionalidade das leis brasileiras. Pressupõe-se que a lei é constitucional. Uhum. Eu não preciso declarar a constitucionalidade desse dispositivo. Ah, mas por que a Anacrim fez isso? Devido à insegurança. Por quê? Uhum. Como você disse, alguns juízes aplicam esse dispositivo, outros não. Uhum. Agora, até tivermos um dispositivo específico no processo penal, ou, se for o caso, a LGPD do processo penal. Uhum. Né? Nós vamos ficar aí nesse limbo. Né? Parece que já há uma conversa entre a OAB e a Procuradoria-Geral da República para que isso seja regulamentado também entre as principais partes do processo penal, né? A advocacia, tanto privada quanto pública, e o Ministério Público. Bom, e por fim, e talvez, né, o melhor sempre fica para o fim, sobretudo porque a defesa fala por último, eu gostaria de fechar aqui com uma pergunta, doutora Rayane. Qual é o medo de se gravar a audiência? Qual é o medo das autoridades, dos juízes, né, dos membros do Ministério Público, enfim, do advogado gravar a audiência? Por que não se pode gravar a audiência? Ou se esse receio é porque, infelizmente, no processo penal há ainda uma baixa, digamos assim, constitucionalidade e proteção dos direitos humanos, né, dos direitos fundamentais. Será que seria isso? Né? Porque, veja, se eu fosse uma autoridade pública, se eu fosse um juiz, um presidente de uma sessão de julgamento, um tribunal, enfim, para mim não teria o menor problema do advogado, do representante da parte realizar a gravação, porque aquilo, obviamente, pode lhe auxiliar ali no desenvolvimento da sua atividade profissional, da sua função. Né? E, obviamente, eu vou saber de antemão que meu ato também está sendo submetido aqui ao controle, ao escrutínio público. Sim. Que é essa, né, talvez aí a grande característica da democracia, né, e dos atos dos servidores públicos. E com certeza um servidor que age conforme a legalidade, né, não teria problema nenhum, ao contrário, seria até um prazer que fosse gravado e divulgado a atuação profissional. É para legitimar melhor, né, o seu ato, né? Sim. O seu ato ser indene ali de qualquer questionamento, né, de qualquer apontamento de ilegalidade, de crítica, né, de violação. Então, essa pergunta aqui que eu gostaria de fazer, né, ao finalizar aqui essa nossa habeas pasta, né? Professor, já estou finalizando nosso prato, eu queria deixar as câmeras à disposição. Deixa um recado final para os seus alunos, para os nossos seguidores, pode ficar à vontade. Bom, eu agradeço aqui, doutora Rayane, Prazer. pelo convite, pelo jantar, né? Principalmente pelo jantar, pelo vinho, pela conversa. Também eu sou coordenador de 2 cursos de pós-graduação na PUC Minas, um inclusive na área da advocacia criminal para aquele e aquela que se interessar em se especializar nessa área da advocacia criminal. Até porque hoje alguns, aliás, né, nas redes sociais a gente vê aí que qualquer um é penalista, né? Qualquer um quer falar sobre as decisões penais, sobre os procedimentos, enfim. E talvez seja necessário adquirir, né, um acervo de conhecimento anterior antes de se posicionar, principalmente publicamente. Verdade. Então, eu fico à disposição de todos e de todas para esclarecer eventual dúvida sobre o processo penal e sobre a advocacia criminal e também, por que não dizer, sobre a possibilidade de gravar ou não a audiência. Professor, mais uma vez, muito obrigada pela sua disponibilidade, pelo seu tempo, viu? Acho que foi muito esclarecedor essa entrevista.
E vocês que nos assistiram até aqui, muito obrigada pela sua audiência, continue nos acompanhando. Comenta aí o que você acha sobre essa possibilidade de gravar e por que algumas autoridades podem não gostar dessa gravação. E continue nos seguindo, compartilhe com quem você acha que vai ter interesse. Muito obrigada pela sua audiência. Muito obrigada, professor. Obrigado. Tchau, tchau.